Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à exposição do texto de hoje pela manhã. Isaías 24. E o título da nossa mensagem continua o mesmo: Revelações de Deus para o futuro próximo. Eu disse aos irmãos hoje pela manhã que essa sessão da carta de Isaías, que vai do capítulo 24 ao capítulo 27, é conhecido por muitos como um pequeno apocalipse, pois nós vemos nessa sessão um duplo cumprimento. Um cumprimento que aconteceu, na época do profeta Isaías, com o crescimento do poderio assírio, com a destruição do reino de Israel e com todo a destruição que veio também sobre Judá. Ela não foi dominada, né? Nós sabemos da grande libertação que o Senhor enviou, mas que trouxe bastante dano o avanço assírio na época. E aqui também aponta para a nossa realidade. A realidade daqueles que são de Deus e que sentem essa crescente oposição do mal em relação a tudo que é de Deus e tudo que glorifica a Deus. Como no Novo Testamento nós aprendemos que é isso que o anticristo vem fazer. Ele se levanta contra tudo que glorifica a Deus e é objeto de culto. E nós temos visto isso, que a realidade do mundo é cada vez mais anti-Deus. Mesmo aqueles que se dizem a favor de Deus, a favor da Bíblia, eles divulgam princípios antibíblicos. Então, hoje pela manhã nós paramos no versículo de número 8. E vimos no versículo 7... como a alegria do mundo trará, como disse o próprio Jesus, tristeza no futuro muito próximo. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, ele vai dizer: ai de vós os que sorriem agora, porque vocês irão chorar. Então aqui a descrição, nesse primeiro momento, é da grande destruição, da grande assolação, que inevitavelmente alcançará o mundo inteiro, e que só estarão guardados e protegidos aqueles que, por meio do arrependimento e da fé verdadeira em Cristo Jesus, estiverem vivendo uma nova vida. Versículo 8 do capítulo 24 de Isaías: cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruídos dos que exultam e descansou a alegria da harpa. Nós vamos perceber, irmãos, que essa alegria que nós vemos no mundo é uma alegria passageira. É uma alegria que vem por conta do álcool, do uso das drogas. É uma alegria que se propaga junto com impudicices. E essa alegria, na verdade, não é alegria, mas é uma falsa alegria, e ela tem os seus dias contados. Já não se bebe vinho entre as canções, a bebida forte e amarga para os que bebem. Perceba, irmãos, como eu disse a vocês, muitas pessoas começam a beber pensando em se divertir e começam mal sabendo que no futuro bem próximo eles se tornarão alcoólatras e não conseguirão mais se apartar do álcool. E mais do que isso, irmãos, a alegria que é encontrada por meio disso é uma falsa alegria, como eu tenho dito. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Olha como está parecido com a gente. Todas as casas estão fechadas, ninguém pode entrar. Essa é a realidade, irmãos, não de alguém que confia em Deus, mas de pessoas que se veem desesperadas quando os seus falsos ídolos
As suas falsas crenças são reveladas inúteis. Muitas pessoas nesse momento, como disse o irmão Paulo, de grande tristeza e comoção mundial, têm buscado alegria ou difundir alegria por meio de algum tipo de incentivo à bondade do homem. Mas o homem não é bom. Esse que é o grande problema. O homem é mau. Que é importante que nesses momentos seja difundido e crido, é que nós temos que prestar conta a Deus. Nós precisamos nos voltar a Deus em arrependimento, em contrição de coração. Essa é a única alternativa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Eu disse essa semana aqui, eu creio que foi ontem, que não adianta apenas confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa é que alcança a misericórdia. É preciso que nós venhamos a odiar o pecado, se de fato nós amamos a Deus. É preciso, irmãos, que nós venhamos a combater o bom combate da fé. Precisamos nos livrar desse sono que nos ataca e nos coloca num estado de letargia espiritual, onde muitas vezes nós temos um desejo de nos esconder, que o tempo passe logo. Mas, irmão, se o tempo passar logo, ele está contribuindo contra nós e não a nosso favor. O tempo não é nosso aliado. Nós precisamos tomar muito cuidado e aproveitar cada segundo. Tem gente que diz, eu queria que o tempo passasse logo para esse coronavírus acabar. E você já aprendeu a lição? É como o aluno que acabou de iniciar o ano letivo, e no segundo dia de aula, no primeiro dia que a alegria rever os colegas, no segundo dia de aula eu já queria que acabasse o ano, já queria entrar de férias. E você já aprendeu tudo que tinha para aprender? Como é que você quer passar para o outro ano se você nem aprendeu nada? Qual é o propósito das provações, irmãos? Amadurecer a gente. E será que a gente já amadureceu o suficiente para passar de nível? Para subir mais um degrau? Então aqui ele diz: gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Foi banido da terra o prazer. Nós temos visto de maneira bem diminuta isso acontecer. O profeta Isaías se refere em algo muito maior do que está acontecendo agora. Mas nós temos visto isso num grau pequeno, mas temos visto. Como parece que a alegria foi embora, porque as pessoas estão em casa, né? E parece que toda alegria só está na rua, enquanto você está fazendo coisas bem erradas. Quando você está numa noitada, numa mesa de bar, quando você está fazendo coisas absolutamente desonrosas a Deus, é que parece que o mundo se alegra. E tem mais. As pessoas podem fazer coisas desonrosas a Deus dentro das suas casas, mas aí não tem graça, elas querem mostrar para os outros. Não adianta eu fazer coisa feia se ninguém pode ver. Eu quero divulgar isso. Esse é o mundo, onde aquilo que as pessoas deveriam se envergonhar, elas se orgulham. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas. A porta da cidade normalmente era o lugar onde as pessoas se encontravam, irmãos. É o que a gente, na cidade interior, né, na praça. Toda praça de cidade interior, pelo menos na cidade interior que eu tive algum tipo de convívio, as pessoas iam, né, final da tarde, final de semana, iam se encontrar. E isso acontecia na antiguidade na porta da cidade, era onde as pessoas iam se encontrar. E ele diz, a porta agora está reduzida a ruínas, as pessoas não se alegram mais lá.
A porta agora é só motivo de tristeza. Ela é só uma testificação de que nós estamos desolados. Porque será na terra, no meio destes povos, como varejar da oliveira e como rebuscar, quando está acabada a vindima. E a gente vai ver aqui, irmãos, mais um cenário. A ideia aqui é, quando você olha um campo que acabou de ser colhido. Você já viu? Um campo que foi colhido. Tá tudo assim, né, embaixo, assim. Parece que está morta aquela terra, né? E é isso que a gente está vendo aqui. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre o juízo. O juízo de Deus virá naquele momento em que Jesus voltar e todos vão estar diante dele. Mas o juízo de Deus também já está acontecendo quando a pessoa morre. Hoje, o irmão Paulo falou quantas? 16 pessoas se apresentaram diante do Senhor. Somente aqui, né? Fora em outros lugares. 16 pessoas tiveram que prestar contas. Hebreus diz, cabe ao homem morrer uma única vez. E aí acontece o que? O sono. E aí a gente fica descansando. Segue-se o juízo. Foi o que aconteceu quando o rico e Lázaro morreram. Eles se apresentaram, um no céu e o outro no inferno. Não teve um tempo. Então aqui, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a seara já está sendo colhida. Pessoas já estão sendo colhidas todos os dias. Somente desse vírus, milhares de pessoas morreram no nosso país no último mês. Somente desse vírus, fora outras causas de mortandade. Então nós temos que tomar, irmãos, isso como motivação para que nós venhamos sair de toda a apatia espiritual que nos cerca e nos entregarmos cada vez mais, de maneira diligente e fiel, ao serviço que o Senhor tem nos incumbido. Quero te perguntar de maneira muito direta, qual é o seu papel aqui hoje? Eu quero te dizer que só existem dois papéis aqui. Só existem duas possibilidades. Ou você está aqui para ajudar, ou você está aqui para atrapalhar. Qual é o seu papel aqui? Você está aqui hoje para ajudar ou para atrapalhar? Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. E se você está aqui para ajudar, e eu espero que você e eu estejamos aqui com esse propósito, que tipo de ajuda a gente veio dar aqui nessa noite? Quero que você se cobre, irmãos. Não estou cobrando nada de ninguém aqui. Estou me cobrando. Mas vocês precisam se cobrar mais. Como disse o apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. À luz da palavra de Deus. Como temos vivido os nossos dias? O que apresentaremos ao Senhor naquele grande dia? Agora, irmãos, nós vamos ver aqui como diante desse cenário desolador, olha que coisa, o povo de Deus está protegido. O verdadeiro povo de Deus, ele não é guardado por paredes e nem por circunstâncias favoráveis. O verdadeiro povo de Deus está guardado em Cristo. Portanto, ainda que nosso corpo se corrompa, nosso ser interior se renova todos os dias. Olha que coisa. Ainda que a gente chore, a gente vai se alegrar, porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aqui ele agora apresenta a alegria dos justos diante desse cenário.
Vale a pena, irmão, servir a Deus, não somente pelo céu, mas vale a pena servir a Deus, porque o amor de Cristo nos constrange, ainda aqui na terra. Glória a Deus. Versículo 14, eles levantam a voz e cantam com alegria. Como assim? Mas o cenário é desolador. É desolador, meu filho, para quem está no mundo. Quem está em Cristo, por mais que a gente chore, de certa forma, mas internamente nós percebemos que todos esses sinais externos são uma clara evidência de que o nosso Senhor está voltando. E nós não dizemos, ô Jesus, dá mais um tempinho, nós dizemos, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como disse o autor da carta aos Hebreus, já há 1900 atrás, mais de 1900 anos atrás, ele diz, ainda um poucochinho de tempo. Olha a expressão, poucochinho. Ainda um poucochinho de tempo. E aquele, não é aquilo, é aquele que tem de vir, virá, e não tardará. Quando estamos assistindo, o que nós estamos assistindo hoje, uma pandemia sem precedentes, não existe evidência mais clara. Quando nós estamos assistindo a crescente apostasia da igreja evangélica, não existe um cenário mais claro de que Jesus está às portas. Eles levantam a voz e cantam com alegria. Se uma dessas 16 pessoas que foram enterradas aqui no cemitério hoje foi crente, eu posso te garantir que esse momento que ele está agora é infinitamente melhor do que o que nós estamos vivendo aqui. Glória a Deus. Ele já descansou do quê? Já descansou de todas as suas aflições e dores e prantos. Ele não precisa mais lutar contra o pecado. Aquele que morreu hoje com Cristo, independentemente da causa da morte, aquele que morreu com Cristo, por Cristo, agora está plenamente na companhia de Cristo. Glória a Deus, Jesus. Isso é alegria ou tristeza, irmão? Você acha que lá no céu vai ter alguém triste? Você acha? Você acha que lá no céu vai ter alguém? Meu Deus, eu queria mais um tempo lá na terra. Não, meu filho, quem está querendo voltar para a terra é quem está no inferno. Mas quem está lá no céu quer ficar lá. Eles levantam a voz e cantam com alegria. Por causa... Qual é o motivo? O mundo? As alegrias transitórias que o mundo nos oferece? Não, o motivo da alegria deles é um motivo que não pode ser abalado por circunstâncias terrenas, por causa da glória do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele exorta aquela igreja a não perder a alegria. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. E aí o apóstolo Paulo, já para outros crentes, os crentes da Galácia, ele diz, eu quero dizer a vocês que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Você é crente, então você tem que ter alegria. Você olha para dentro e você sente tristeza. Você olha para Cristo e você sente alegria. Para todos aqueles que se sentem um grande pecador, Jesus tem uma grande salvação. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. A ideia é, exultam em todo o território. Todo o território. Nesse livro de Isaías, capítulo 6, nós já estudamos recentemente. Seres celestiais estão em volta do trono de Deus. Seres de fogo. E eles estão dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória.
independentemente do pecado, da maldade do pecado, a glória do Senhor é maior que tudo isso. Independentemente, irmãos, da força dos perversos, a glória do Senhor é mais poderosa. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Olha a fonte da alegria dos justos. Qual é? A glória do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo exorta os irmãos de Coríntios e diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, porque só assim nós usufruiremos disso com alegria. Se você tem comida e bebida e não é para a glória de Deus, aquela comida e bebida não vai te dar nenhum tipo de alegria verdadeira. Mas a nossa alimentação, nosso sono noturno, pode nos gerar grande alegria quando é recebido com gratidão e para a glória de Deus. Você sabia que para o crente dormir é uma grande demonstração de fé? Claro que na hora certa, viu? Para aqueles que estão dormindo na hora errada, não recebam isso não, na hora certa. Por que, irmãos? Porque só pode dormir de noite quem está descansando em Deus. Diante de tanta opressão, claro que, como eu estou dizendo, se você é crente, diante de tanta opressão, desse cenário do pecado que nos assedia, dos perigos que passamos na terra, no mar, entre inimigos, entre aparentes amigos, muitas vezes o nosso sono foge de nós. E então o Espírito de Deus vem até nós e nos dá paz. E aí podemos descansar por algum tempo. É uma grande prova de fé. Dormir, descansando no Senhor. Não o sono da negligência, mas o sono da confiança. Senhor, eu vou fechar os meus olhos e descansar por alguns instantes, porque eu confio que o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor tem permitido a mim esses minutos de repouso. Isso é o sono de uma pessoa que confia em Deus. Então aqui ele diz: glorifique a Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Olha que coisa. A glória de Deus, ela é usufruída por aqueles que são de Deus. Assim como Deus é luz, o que ele diz de nós? Que nós somos a luz do mundo. Jesus Cristo veio ao mundo e ele veio para ensinar a verdade, não foi? E qual é o papel da igreja? Ensinar a verdade. Percebe, irmãos, que em Cristo Jesus a glória de Deus habita em nós? Nós vamos ler na Bíblia: Cristo em nós, a esperança da glória. A glória de Deus, o poder de Deus habita em nós pela fé, no momento em que somos recebidos por Cristo Jesus, em arrependimento e contrição. Nenhum daqueles que vir a mim, o que diz Jesus? Eu lançarei fora. E todo aquele que for meu, eu ressuscitarei no último dia. E eu darei a vida pelas minhas ovelhas, e elas estarão para sempre comigo. Ainda existem ovelhas que ainda não foram arregimentadas, que ainda não foram atraídas para o rebanho. O irmão José vai começar a chamar amanhã. Vamos orar pelo irmão José, pelo irmão Leão, por essa atividade, né? E amanhã eles vão começar num lugar muito tranquilo, lugar tranquilo da cidade de Salvador, que é o bairro de Córrego de Farias. E eles vão começar lá com uma caixa de som, essa daqui, né? Oh Deus, usa, Pai. Né? Vamos começar lá. Como é, meu filho? Arrependei-vos! Ai, meu pai. E convertei-vos dos seus maus caminhos. E eles vão parar, meu filho, numa pracinha que tem uma praça. Eles nem sabem, eu acho que José nunca viu, não.
Ele disse, não, pastor, vou parar naquela pracinha. Ele nem sabe que ali tem uma igreja católica. Você sabia disso? É lá mesmo que eu fiz. É lá mesmo, meu filho, aí, ó. E tá lá, meu filho, ele vai começar a pregar. Ele vai se movendo e tem um monte de igrejinha dessas assim, bem pentecostal do manto, e ele vai passar por elas todas lá. Olha, Oi? E depois eu vou chegar lá para pregar, se ainda tiver, né? Gente viva. Espírito Santo. E terça-feira é aqui. Quem disse ele? Eu pensei que era só um dia. Ele disse que é todo dia. Rapaz, eu digo, vai nessa tua fé, Gideão. É? Eu estou chamando ele a partir de amanhã de Jerubaal. Misericórdia. Destruidor de Baal. Isso que quer dizer Jerubaal? Que Gideão, né, quando vai lá, chamado por Deus liderar o povo, a primeira coisa que ele faz é destruir os altares de Baal. É o povo que quer pegar Gideão. Olha. Aí o pessoal diz, não, pai, isso é Baal, não é? Baal não é Deus, Baal que se defenda. Né? Aí o pessoal começa a chamar Gideão de Jerubaal. Destruidor de Baal, inimigo de Baal. Aí, ó, quem é? Misericórdia. É isso aí. Vamos orar por ele, amém, irmão? Amém. Quem vai orar pelo irmão José? Amém. Amém? E pelo irmão Leão? Amém. Ele também quer pegar o motorista. Quando vê, rapaz, o motorista de óculos assim, dirigindo, se eu vou pegar o motorista primeiro. Quando o carro parar, eu pego quem está falando no microfone. Misericórdia. Pastor, não tem ideia, pastor. Misericórdia, Senhor. Essa é a nossa alegria, irmãos, é a alegria do justo. Se um pecador se arrepende, a gente se alegra. É verdade. A gente se alegra ainda que não haja nenhum tipo de conversão, porque nós estamos sendo santificados por meio da palavra que a gente mesmo prega. Olha que coisa maravilhosa. Quando você evangeliza alguém, você está sendo santificado junto com a pessoa. E se a pessoa não crê, você pelo menos está sendo edificado. A palavra de Deus nunca volta vazia. Aquele que está pregando, como Isaías que pregou para tantas pessoas que não creram, mas Isaías estava sendo cheio do Espírito. Glória a Deus. A obra de Deus é sempre maravilhosa, irmãos. Todas as coisas estão contribuindo para o bem. Todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Até o mal que as pessoas se dedicam para fazer contra nós e contra a igreja, Deus transforma. Os irmãos de José queriam matar ele. Depois que, se não, rapaz, se a gente matar ele, a gente não ganha nada, vamos vender ele. E aí, foi o que aconteceu. Governador do Egito. Para quê? Para ajudar aqueles irmãos que queriam matar ele. Depois eles chegaram e nem reconheceram José. E José chega e diz, e aí, vocês estão querendo o que aqui? Rapaz, a gente está atrás de comida, a gente tem como pagar. Sim, não estou atrás, não quero saber de dinheiro, não. E aí, cadê? Vamos lá, vocês estão mesmo, vocês vão... Rapaz, a gente é filho de Jacó. É meu filho de Jacó, e cadê? Vocês têm um irmão mais novo? Aí, cadê? Vou atrás dele aí. Ele tem que ficar aqui. Rapaz, meu pai já perdeu um filho aí de Raquel, aí você vai querer dar Benjamim não. Né? E os irmãos depois se encontram diante de José, e José se revela para eles, todos eles choram. E José diz uma frase que eu nunca me esqueço. O mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. Sabe onde é que a gente vê esse filme? A gente vê essa fala no filme Policarpo. Tem essa fala também no filme. Na Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. Mas o significado é muito próximo. O mal que as pessoas intentam fazer, Deus transforma em bem. A ponto de um dos cristãos do passado, um homem chamado Tertuliano, ele diz que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Quanto mais as pessoas perseguiam a igreja, mais o Espírito Santo de Deus usava os irmãos e o Evangelho era propagado. Sabia que foi por meio da perseguição que o Evangelho se propagou? Porque as pessoas eram perseguidas em uma cidade, então elas iam para outra. E elas eram perseguidas na outra, elas iam para outra. Porque Jesus não tinha mandado isso? E aí, o que acontecia? Olha,
que ele chegava, ficava o quê? Uma sementinha. E o Senhor Jesus diz que por mais que existam 3 solos ruins, mas tem um que é bom. E aí ele vai dar um a 30, um a 60, um a 100, ó. Às vezes jogou uma sementinha ali. Muitos dizem, na tradição cristã, que a igreja de Filipos, que vai receber a carta lá aos filipenses, ela nasceu na casa do carcereiro. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo evangelizou aquela casa e batizou várias pessoas daquela família na madrugada ainda, antes dele ser solto pela manhã? E as pessoas dizem que aquela igreja de Filipos, que esteve do lado de Paulo durante a maior parte da sua vida missionária, surgiu na casa desse carcereiro. Uma sementinha lá, ó. A gente vai ver lá, Paulo em Filipos, 3 conversões. Uma escrava, uma vendedora de púrpura, Lídia, e o carcereiro. E depois essa igreja se torna a principal colaboradora de Paulo durante essa vida missionária. Que coisa, né? Essa é a nossa alegria, irmãos. Saber que não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo de nada. Nem do coronavírus. Independentemente daquilo que o mundo tente fazer conosco, nós confiamos no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Há uma maldição, e a gente vai ver a partir de agora aqui, sobre aqueles que não confiam no Senhor. Por quê? Um homem sempre vai precisar confiar em alguma coisa ou em alguém. Por exemplo, quando um ateu diz, eu não confio em Deus nenhum, é porque ele está dizendo que confia nele mesmo. Quem é o Deus do ateu? Ele mesmo. Então ele sempre vai ter que confiar em alguma coisa. E aqui ele diz, mas eu digo, essa parte final do versículo 16, já em outra sessão, a ruína dos transgressores. Mas eu digo, definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos. A ideia de pérfido é aquela pessoa perversa, aquela pessoa maligna. Tratam muito perfidamente. E você vai ver que no modo de falar judaico, vai ter sempre uma das coisas que você vai ver muito na Bíblia, essa questão do jogo de palavras. E o propósito disso é chamar a nossa atenção. A repetição de palavras. Aqui a gente vai ver a repetição da palavra pérfido, perfidamente. Né? Então a ideia aqui é, o maligno faz malignidades. O que o homem perverso faz? A perversidade. Eles vão agir mais perversamente a cada dia. Então, assim como o sofrimento segundo Deus opera o arrependimento, o sofrimento segundo o mundo transforma as pessoas em mais perversas ainda. A gente tem visto, há pouco tempo atrás, houve uma série de rebeliões nas cadeias, né, nas prisões, por conta de uma briga que estava tendo entre facções rivais. E aí uma facção vinha e, para mostrar que era má, decapitava a cabeça dos seus opositores. Aí outra facção, para provar que é pior ainda, estava abrindo o peito e tirando o coração dos seus opositores. A ideia é, você está dizendo que você é mau, eu sou pior do que você. É assim que o mundo faz. Você acha que isso é novo? Muitas pessoas veem os Estados Unidos com bons olhos. Eu não vejo nenhum país com bons olhos. O único país que, de fato, a única nação, o único reino que nós vemos com bons olhos é o dos céus. Todo o reino da terra está corrompido. Os Estados Unidos, e estava junto com um grupo de países na Segunda Guerra Mundial, que saiu vencedor. Eles vão, e para retaliar o Japão, que estava atacando eles, eles lançam
2 bombas atômicas. Só, você está dizendo que você me ataca, viu? Você está dizendo que você vai causar dano para mim, eu vou lhe mostrar quem é aqui que causa dano. Olha o que eu tenho para você. E vai lá e joga 2 bombas atômicas. Uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki, se eu não me engano. Matou milhares de pessoas. E aí saiu vencedor. Ah, porque o Japão é todo mundo perverso, é todo mundo ruim. É mesmo. E nos Estados Unidos é o quê? Quem é o bonzinho que tem lá? Ah, não, é porque eles estavam lá perseguindo, eles estavam fazendo mal, e aí a gente foi lá e fez um mal pior. É como, por exemplo, irmãos, o que você acha que os Estados Unidos e outros países foram fazer no Afeganistão? No Iraque? No Kuwait? Em tantos outros países do Oriente Médio, o que vocês acham que eles estão fazendo? O que você acha que eles fazem com os inimigos deles? Você acha que os Estados Unidos é um bom país? Se coloque numa rota de colisão com ele, para você ver o que é que ele vai fazer com você. Perceba, irmãos, os poderosos desse mundo não conhecem a Cristo. E nem querem conhecer. O presidente dos Estados Unidos se diz evangélico, sabia disso? Ele se liga, é muito ligado à igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Você acha que aquele homem devasso, ímpio, perverso, maldoso, xenofobista, uma pessoa que diz, né, abertamente que só está querendo saber dos interesses dos cidadãos do seu país, e quem não é do seu país que se exploda? Você acha que uma pessoa dessa tem algum tipo de evangelho no seu coração? É esse o evangelho de Cristo? Por isso tome cuidado, irmãos. Tome cuidado. Os pérfidos tratam perfidamente. Então qual é a obrigação do ímpio? Fazer a impiedade. Agora eu pergunto, você é justo? Então viva justamente. Viva corretamente. Versículo 17. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. Você acha que a terra tem alguma coisa de bom? Cuidado. Tem pessoas que botam lá, eu já vi, hashtag cada um na sua própria sorte. É para essas pessoas que Jesus pregou, Isaías 6. Ai de vós ricos, ai de vós. Vocês estão achando que vocês estão no bem bom, porque vocês são milionários. Vocês estão achando que a vida de vocês é maravilhosa, porque vocês compram o carro que quer, vão no país que quer, comem o que quer, enquanto tem um monte de gente passando fome, passando dificuldade, e você acha que a sua vida é maravilhosa, né? Você vai ver daqui a pouco. Ai de vós, ricos. Fala, Deus. Está falando do rico, né, soberbo, não. Estou falando de qualquer tipo de rico, meu filho. Cuidado. Se você tiver muito dinheiro na sua mão, comece a orar. Comece a orar e a chorar. Meu Deus, o que eu faço com tanto dinheiro? Você tem esse problema, irmão? Esse ainda tá longe, chega aqui. Talvez, né? Pessoas aqui têm esse problema essa noite. Ah, o Senhor, é tanto dinheiro que tem lá em casa, não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou começar a fazer como Zaqueu. Ai, meu pai. Qual é o problema do jovem rico? Qual é? O dinheiro. Você sabia que uma das características do religioso é a avareza? Que significa, no original, amor às riquezas. É isso que significa a palavra avarento. Então tome cuidado, irmãos. Aquilo que você chama de bênção pode ser maldição. Olha, pastor, eu recebi uma bênção aí. Uma pessoa foi lá e disse que gostou muito do meu louvor e depositou R$1 milhão em minha conta.
Eu estou pensando em comprar umas 500 sacas de feijão. Não, meu filho, não faça nada sem orar. Eu vou repetir uma frase de John Bunyan. A gente pode fazer muitas coisas depois de orar, mas a gente não pode fazer nada antes de orar. Nada. Por isso, quando você acordar de manhã, qual é a sua primeira necessidade? Escovar o dente? Não, limpar a sua alma. Vá orar. Antes de sair da cama, ore. Antes de dar o seu primeiro passo, ore. Importante não é se você sai do colchão ou da cama com a perna direita ou esquerda. Importante é se você está em comunhão com Deus naquele início do seu dia. Você sabe quem é que vai te dizer isso? A oração. Então aqui ele diz, versículo 18: será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. E tremem os fundamentos da terra. A ideia do profeta Isaías aqui é: não adianta correr. Olha, irmão, para mim que estou usando tênis aqui para facilitar a corrida, o negócio aqui já foi avisado. Não adianta correr. Se você tiver que correr, tem que correr para Cristo. E não correr com medo da tribulação. Há uma diferença. Você pode correr a corrida da fé, ou você pode correr a corrida da covardia. E nesse sentido, fé e covardia representam direções opostas. Você está correndo por quê? Você está com medo dos ímpios? Não, eu estou correndo para perto de Cristo. Eu estou fugindo da minha impiedade e procurando me abraçar na justiça de Cristo. Então ele diz aqui: a terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá e a terra violentamente se moverá. Olha, o Senhor está dizendo que nesses últimos dias vai haver um movimento que atingirá a terra inteira. Nessa época, irmãos, as pessoas nem sabiam a causa do terremoto. Você sabe por que há terremotos? Porque é algo que nós conhecemos, né? Aprendemos em geografia, chama placas tectônicas, se eu não me engano, né? Se eu ainda não esqueci. São grandes placas que ficam, né, no subsolo. E essas placas, quando se movimentam, a superfície, ela treme, né? Nós sentimos como um grande tremor. Se isso acontece no mar, gera-se o quê? Grandes ondulações. São chamados tsunamis. Se acontece na terra, é o que a gente chama de quê? Terremoto. Está acontecendo. Aquilo que a gente vê na superfície aconteceu de verdade aonde? Embaixo. O que a gente vê aqui na superfície só é o quê? O resultado. É como, por exemplo, o mundo espiritual e o mundo físico. Pastor, fulano de tal foi lá e me disse um monte de coisa e disse que eu tenho que largar esse evangelho, que eu tenho que voltar e me preocupar com a minha vida. Você sabe o que aconteceu no mundo espiritual antes disso? O grande exemplo, irmãos, é o que acontece em Mateus capítulo 16, quando Pedro vai até Jesus e diz: Jesus, não vamos deixar que o Senhor morra de jeito nenhum. Jesus entendeu que aquilo começou no mundo espiritual e não no físico. Jesus percebeu que quem estava por trás daquela cena não era Pedro, era o diabo. Para trás de mim, Satanás. Satanás, eu sei quem é você. Você é aquele que eu enfrentei lá no deserto. E por que agora você está usando os lábios de Pedro? Não pense que eu não estou vendo você. Será que a gente tem esse discernimento espiritual, irmãos? De olhar para uma situação e saber quem é o nosso real adversário? Espero que tenhamos. Aqui ele vai nos mostrar: cuidado, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como a rede de dormir, e as suas transgressões, ou a sua transgressão, pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Perceba, como eu disse a vocês, irmãos, isso é um juízo que apontava para Israel, mas que também aponta para a gente. Foi o que aconteceu com o Reino do Norte. Ele foi destruído completamente.
pelos assírios, no ano 722, na época de Isaías. Isaías profetiza justamente nesse período de tempo que finda o reinado de Israel. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra, e encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. Porque aqui a figura dos reis simbolizam alguém que receberá um castigo mais severo. Porque os reis aqui, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, aquele que era rei, ele estava cumprindo uma obrigação divina de guiar o seu povo na direção certa. Ó, José amanhã vai estar nessa pegada pregando o Evangelho, passando o carro com a caixa de som assim, e ele falando a verdade. Eu lembrei agora. O que as pessoas fazem de ruim, a gente faz de bom. Amém. Então cuidado, irmãos, nós temos uma obrigação. Se a luz que há em nós forem trevas, quão densas trevas serão. Por isso, irmãos, que o inimigo quer abater o coração daqueles que Deus tem separado para o ministério, para que de alguma forma eles sejam corrompidos. Não falem mais segundo a vontade de Deus, mas falem aquilo que o mundo quer ouvir. Muitos têm feito isso. Eles têm se vinculado de maneira emocional com as pessoas e não de maneira espiritual. Eu só posso amar vocês se eu amá-los espiritualmente. Qualquer tipo de amor que não vem do Espírito Santo não é amor. Versículo 23, eu quero concluir aqui. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Percebe, irmãos? Por isso que chamam essa passagem de Isaías de pequeno Apocalipse. Há uma proximidade muito grande entre essa passagem de Isaías e o sermão escatológico de Jesus e o livro do Apocalipse. Todos eles estão apontando para essa crescente maldade dos maus que vai preceder a volta consumadora do Senhor, trazendo juízo e justiça sobre toda a terra, por causa do pecado. Por isso que o Espírito Santo, quando vem sobre uma pessoa, ele a convence do pecado, da justiça e do juízo. Espero que eu e você estejamos convencidos disso. Do pecado, da justiça e do juízo. Eu queria concluir nessa noite fazendo uma breve leitura do que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 24. Mateus 24. A partir do versículo 29, o Senhor Jesus começa a falar da vinda dele. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Ó, que está escrito lá em Isaías. E a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Olhem como é parecido, irmãos. Isaías disse isso 700 anos antes. E o Senhor Jesus vem aqui e fala da sua vinda de maneira similar à que o profeta Isaías define. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. A ideia de clangor é a ideia de um grande estrondo. Aquelas trombetas serão ouvidas no mundo inteiro. Fala de um som poderoso que é ouvido por todos.
os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. A ideia de 4 ventos é a ideia dos 4 cantos da terra. Os 4 pontos cardeais, quais são? Norte, sul, leste e oeste. Vocês estão escutando isso, né? Vocês também tá? Aí, ó, tá vendo? E vocês aí estão estudando? Não, ainda não. Norte e sul, José tá estudando isso. Dos 4 ventos e de uma e outra extremidade do céu. Percebeu? Amanhã o Senhor vai começar a usar um mensageiro para chamar as pessoas. Se tiver escolhido, vai vir. Amém, varão? Amém. Jerubaal, Misericórdia, Senhor. vai nessa tua força. Vamos lá. Amém? Amém. Quero terminar nessa noite, irmãos, chamando eu e você a essa responsabilidade. O irmão não vai sozinho. Nós vamos estar junto com ele, lutando em oração. E se o Senhor nos direcionar fisicamente ao lado dele, estaremos também. A igreja é um corpo que se une harmonicamente, harmoniosamente. Você já viu como uma pessoa corre? Você talvez não preste atenção quando você está correndo, mas há uma harmonia entre os seus braços, a sua perna, o seu abdômen, a sua cabeça. Todo o seu corpo está envolvido naquele movimento da corrida. A gente não pensa, quando corre, pensa, hoje, agora eu vou levantar minha perna. Agora, se a gente pensar, meu filho, a gente nem corre, né? Adianta. Eu vou agora mover o meu braço esquerdo para trás, enquanto o meu braço direito vai para frente. A gente pensa nisso. Não, isso começa a agir. Automaticamente o nosso corpo vai fazendo esse movimento. Assim é o mover da igreja, irmão. Cada um de nós somos partes dessa engrenagem. Somos partes desse corpo. Amanhã o Senhor vai usar o irmão José como voz, o irmão Leão como perna, que vai estar dirigindo o carro. Mas nós precisamos estar lá como coração, como pulmão. Nós precisamos estar presentes também, espírito, nesse processo. A igreja é um corpo só, irmãos. De maneira assim, um sofre, todos sofremos. Se um se alegra, todos alegramos. Que o Senhor cada vez mais nos coloque nessa unidade da fé. Eu queria convidar os irmãos que vão ministrar a ceia, que vão estar distribuindo os elementos da ceia. Quero convidar os irmãos a partir desse momento a estarem nesse estado de espírito, onde tudo aquilo que foi ministrado pelo Espírito Santo ao nosso coração nessa noite nos move a esse momento de comprometimento e de gratidão com aquele que nos salvou. Uma das coisas que nos une aqui nessa noite é que todos que estamos aqui, se somos de fato cristãos, fomos salvos. Ninguém aqui se salvou. Todos que estamos aqui fomos salvos por Jesus. Todos que estamos aqui fomos salvos. E é nesse momento, irmãos, que nós somos relembrados da nossa salvação, que aconteceu não quando eu e você externalizamos a nossa fé, mas aconteceu muito antes, quando Jesus morreu no Calvário por nós. Jesus, irmãos, antes de ser morto na cruz, ele disse, orando em oração ao Pai: Pai, eu oro por aqueles que crerão. Jesus estava orando por você e por mim. Obrigado, meu irmão. Jesus estava antevendo, obrigado, irmão, esse momento em que eu e você estaríamos aqui. Jesus
se reuniu com os seus apóstolos no que nós chamamos de a última ceia, pois foi a última refeição do Senhor Jesus na companhia deles. Ceou, e naquele momento, Jesus então pega e mostra o vinho e diz: olha, esse é o meu sangue. Ele vai ser oferecido por vocês. E tem mais, esse pão aqui é o meu corpo. Aqueles discípulos não faziam a mínima ideia do que iria acontecer, mas Jesus já sabia. Ele iria ser preso, ele iria ser espancado, ia ser chicoteado, a sua pele ia ser arrancada por aqueles açoites romanos. Litros de sangue iriam ser vertidos. E Jesus diz: é o meu corpo que está sendo oferecido para que vocês sejam perdoados. A ira santa de Deus caiu sobre o seu Filho Santo, para que nós, pecadores, fôssemos considerados santos pelo sangue daquele que é santo. E mais uma vez nós nos lembramos desse momento, olhando para a cruz, assistindo o sofrimento do nosso Salvador no nosso lugar. Mas nos lembramos, como Ele nos disse, que Ele ressuscitou, que Ele está à destra do Pai e que Ele voltará. E Ele disse: olha, façam isso em memória de mim, até que eu volte. E nós estamos cumprindo esse mandamento. Esse mandamento que nos une. Esse mandamento que, como disse o apóstolo Paulo, nos constrange pelo amor de Deus. Somos constrangidos nesse momento da ceia. Meu Deus, que amor é esse? Que entregou o seu próprio filho, que fez morrer o seu filho, que fez com que o pai virasse o rosto para o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, por meio da fé, e nos dirigimos a Ti como Pai nosso, que está no céu. O Teu nome é santo, Senhor. Santo, santo, santo. Eu oro nessa noite, Deus, movido pelo Espírito Santo. Nos ajuda a perdoar, Senhor. Ó Deus, limpa os nossos corações por meio de um perdão sincero. Ó Deus, mostra-nos as pessoas que ainda não perdoamos e nos ajuda a perdoá-las e a amá-las como o Senhor nos amou e nos ama, Senhor. Não deixa, Pai, em nome de Jesus, que o mal triunfe sobre nós, sujando o nosso coração que foi limpado por Teu sangue. Mas ajuda, Senhor, a mantê-lo limpo por meio do perdão e do amor sincero, inclusive com aqueles que nos perseguem. Ó Senhor, dai-nos um coração igual ao Teu, para que possamos amar, pois só assim, Senhor, teremos autoridade para evangelizar. Ajuda-nos, Pai. Eu oro pelos meus irmãos nessa noite que estão sofrendo, como eu, afrontas, perseguições, dores físicas, Senhor. Sabemos que o Senhor é o nosso consolo, que a Tua graça nos basta, que hoje, mais uma vez, Senhor, isso fique evidente nas nossas vidas. Glória a Deus. Ajuda, meu Deus, aqueles que estão fraquejando na fé. Ajuda, Pai, aqueles que por negligência
se afastaram de onde jamais deveriam ter saído. Que a mesma mão poderosa, Senhor, que um dia os trouxe para perto de Cristo, possa trazê-los novamente, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que a restauração que aconteceu na vida de Pedro aconteça na vida dos nossos irmãos, que muitas vezes, por conta de circunstâncias, têm se esfriado na fé. Ó Deus, aquece o coração do teu povo e nos torna cada vez mais árvores frutíferas para a tua glória, Senhor. O Senhor nos disse que a boa árvore produz o bom fruto. Ó Deus, que a nossa vida reflita, Senhor, essa tua promessa. Ajuda-nos, ó Pai, na noite de hoje, a sairmos diferente de como entramos. Ó Deus, eu oro para que aqueles que entraram tristes sejam renovados com a alegria do Espírito. Aqueles que entraram muitas vezes preocupados e ansiosos, que saiam com o coração confiante de que o Senhor está no controle de tudo e recebam da tua paz, que excede o entendimento. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos, mais uma vez, que estão passando por enfermidades, no meu caso da nossa irmã Osana. Abençoa eles, Senhor. Sede com eles nesse momento. Nós não podemos estar ao lado dessas pessoas muitas vezes por conta de limitações físicas, Senhor, mas sabemos que o Senhor não tem nenhuma limitação. Por isso clamamos. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos. E nos ajuda a amar. Ó Deus, que possamos conhecer de perto o maior dom que o Senhor concedeu aos teus filhos, o amor. Que jamais negligenciemos esse dom perfeito, que nos une a Ti e que testifica a sua união para conosco, Senhor. Nos despede nessa noite debaixo da Tua paz. Mais uma vez oramos pela vida do irmão José, do irmão Leão, por essa missão, Senhor, que o Senhor entregou na mão deles. Que o Senhor possa, Deus, glorificar o Teu nome por meio da vida dos Teus servos. Nos une, Senhor, na unidade da fé e pelo vínculo da perfeição que é o amor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Saúdem-se com um olhar santo e não se esqueça de dizer a você mesmo: eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Vou logo dizer. Preciso orar mais.